assim como nós aprendemos pela manhã, que sejamos, Senhor, bem-aventurados, ó Pai. Bem-aventurados na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos conservar, que o Senhor possa estar presente nesse culto, que o Senhor venha falar a nós a Tua palavra, que possamos, Senhor, sair daqui diferentes do que entramos, encarnando essa verdade, Pai, que é a Tua palavra. E que essa mudança em nós, ó Pai, seja uma mudança genuína, Senhor. E que a Tua verdade, Senhor, venha nos constranger, Pai. E isso venha gerar um renovo, Pai, em cada coração aqui agora, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui agora. Que venhamos nos concentrar agora na Tua palavra, no Teu culto, render louvores. Render adoração a Ti, Pai, que é o único, digno de toda adoração, Pai. E que possamos agora, Senhor, entrar louvores em uma só voz e Te adorar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, Senhor, por essa oportunidade. Amém, amém e amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor, cantarmos um louvor de adoração. Irmãos, por enquanto que a equipe está vindo aqui se posicionar, eu queria dar um recado. As nossas crianças, vamos ter cuidado para elas não atravessarem ali para o lote da vizinha aqui ao lado, porque ela veio fazer uma reclamação por causa dos pés que tem de frutas. Né? Às vezes as nossas crianças brincando vão lá, pegam uma frutinha, vêm para cá. Aí ela pediu para a gente estar cuidando, para a gente não deixar elas atravessarem a divisão, né? Porque aqui são dois terrenos, assim. Aí a divisão chega ali até aquele pé de manga. Aí vamos ter esse cuidado aí e orientar nossas crianças para não passar pro lado de lá, para não incomodar a vizinha ao lado. Amém? Boa noite, amados irmãos. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor nesse primeiro louvor, que possamos nos concentrar em render a nossa melhor adoração ao Senhor. Estamos aqui tendo esse privilégio de adorá-lo e de estar aqui na casa dele, podendo ouvir da palavra dele e aprender mais e mais sobre a palavra dele para praticarmos. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
Podem se sentar, irmãos. Boa noite, meus queridos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aquela pergunta básica: estamos felizes? Aleluia, amém. Glória ao nosso bom Deus. Salmo 122, verso 1, que nós já conhecemos bem. Vamos recitá-lo de qual, meus queridos? Salmo 102, verso 1 diz o quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, amém. Ir à casa do Senhor, estar na casa do Senhor, é bênção, é alegria, é louvor, é adoração. Louvado seja nosso bom Deus. Amém, queridos? Maravilha. Meus amados, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim do ser humano? Glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. Glorificar a Deus e desfrutarmos dele para sempre. Meus queridos, esse texto está nos mostrando que, de fato, nós devemos sempre estar focados no Senhor, no nosso bom Deus. Tudo o que nós viemos a fazer é para Ele. E Ele nos mostra, então, desde as coisas básicas, mais simples, até as complexas. Porque Ele vai nos mostrar aquilo que é o básico na vida de todo ser humano. E o que é básico na nossa vida? O comer e o beber. Isso é o básico, é o básico. Sem isso não existe, não tem como. Então Ele está dizendo, se você come, se você bebe, qualquer coisa que você vier fazer, você tem que fazer para honrar e glorificar a Deus. Honrar e glorificar a Deus. Portanto, meus amados, nós só vamos glorificar a Deus e só vamos fazer isso de maneira perfeita, plena e completa. Nós só vamos desfrutar da presença gloriosa de Deus de maneira plena, total e completa na glorificação, ou seja, quando o nosso Senhor Jesus retornar. Quando esse nosso corpo aqui, corruptível, esse corpo defeituoso, nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado. O mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Amém, queridos? Portanto, este é um motivo que nós temos para adorá-lo, é um motivo mais que suficiente que nós temos para agradecê-lo. Agradecê-lo. Aquele texto básico que nós conhecemos bem também lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. E quer um motivo maior para dar graças a Deus, para adorá-lo, para glorificar, do que nós temos essa convicção, essa certeza de um dia estarmos com um corpo glorificado, um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo perfeito, sem mancha, sem sujeira, sem pecado. Louvado seja nosso bom Deus, queridos. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Eu convido você, nesse momento, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E ore a Deus. E agradeça a Deus. Agradeça nesse momento especialmente por essa verdade gloriosa, por essa verdade maravilhosa, por essa verdade estupenda. Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que um dia eu vou desfrutar da presença eterna de Deus. Eu vou desfrutar desse Deus maravilhoso,
E eu vou adorá-lo e glorificá-lo para sempre, com um corpo transformado. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore nesse momento. Uma oração de gratidão ao nosso bom Deus. Pai bendito, nosso Deus, todo-poderoso, grandioso, maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos neste dia do Senhor aqui na tua casa, reunido com o povo seu, como família do Deus Altíssimo, desfrutando da comunhão dos santos. Estar na tua casa é bênção. Estar na tua casa é maravilhoso. Estar na tua casa é louvor e adoração ao teu santo nome, a esse Deus ao qual nós servimos. Nós fazemos parte do teu povo, fazemos parte da tua família. Muito obrigado por esse dia do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez, onde nós devemos nos alegrar nele, nos regozijarmos nele. Muito obrigado. Nós queremos, Pai bendito, te louvar, te agradecer pela certeza e a convicção que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e que um dia nós estaremos na tua presença na eternidade, desfrutando de maneira plena, completa da tua presença, te adorando, te exaltando, com um corpo transformado, glorificado, com um corpo incorruptível, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Isso é motivo de te adorar, de te glorificar, de te exaltar. Muito obrigado, Pai bendito. Nós te agradecemos por isso. E te rogamos em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós possamos compreender a tua grandeza. Que nós possamos compreender o quanto precisamos ter um coração grato a ti. Que nós devemos fazer tudo, não importa o que seja, tudo aquilo que nós formos fazer. Tudo deve ser feito para te honrar e para te glorificar. Pai bendito, porque tudo vem de ti e é tudo para ti. É isso que nós cremos. Muito obrigado. Muito obrigado. A nossa palavra neste momento é uma palavra de gratidão, de louvor, de adoração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Amém. Amém, amados. Vamos adorar ao nosso bom Deus com a nossa equipe de louvor. Vamos ficar de pé? Você que tem sua harpa cristã, nós vamos louvar o inário de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
Vamos ficar de pé, igreja? 2 Coríntios, ali no capítulo 5, a partir do versículo 1, temos uma menção sobre um lar, sobre uma casa que não foi feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E nós que estamos aqui, teremos, em nome de Jesus, pela misericórdia dele, um corpo glorificado, onde habitaremos nessa morada que ele preparou para cada um de nós. E nós vamos seguir, prosseguir em conhecê-lo cada dia mais, para que a gente possa desfrutar dessa maravilhosa morada que ele nos preparou. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, que possamos todos os dias prosseguir em querer esse Senhor nas nossas vidas, esse Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai querido, Pai amado, o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Estamos todos aqui, Senhor, louvando, entoando louvores a Ti, porque o Senhor é digno, Senhor, de receber. É para o Senhor, ó Pai. Receba, Senhor, os nossos louvores. Fala, Senhor, também conosco através da palavra dessa noite. Continue abençoando este culto. Continue abençoando cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, Senhor. Fazendo com que o reino de Cristo, Senhor, continue avançando aqui na terra.
a cada dia mais, para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Alô, alô, pronto. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nós. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E o tema da nossa pregação hoje é a doutrina da glorificação. Esse tema, essa parte doutrinária tão fundamental, que é alicerce da nossa doutrina, mexeu muito comigo. Preparar essa palavra mexeu muito comigo porque diz respeito a verdades eternas que são aplicadas no nosso coração já no momento agora. Essa verdade traz consolo, traz conforto, traz encorajamento sem medida às nossas vidas. Então vamos ao texto bíblico. Vou convidar os irmãos a abrirem na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. A gente vai passear hoje pela Bíblia. Esse é um tema profundo, denso. E antes da pregação, mais uma vez eu vou em oração. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós queremos declarar que somos inteiramente dependentes de Ti, Pai. Por isso que através desse tema, Pai, tão profundo, tão importante, tão impactante, o Senhor possa plantar uma boa semente no nosso coração, de modo que possa produzir muitos frutos de santificação, de novidade de vida e de uma vida que é agradável aos Teus olhos. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua santa e infalível palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler Romanos 8, capítulo 8, verso 29. Vamos ler apenas esse versículo e à medida que a gente for avançando, a gente vai ler outros versículos também. Romanos 8, capítulo 8, verso 29, e assim diz a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Gente, antes eu quero introduzir rapidamente esse tema, glorificação. O que seria glorificação? Glorificação, como o presbítero Jaime trouxe para nós, ela faz parte da ordem da salvação. Existe uma ordem da obra redentora, da salvação de Cristo na palavra do Senhor. E a glorificação é o estágio final. É a transformação definitiva do povo de Deus, tanto no corpo quanto na alma. Meus irmãos, a glorificação é uma obra exclusiva de Deus. E é uma obra exclusiva de Deus para que nós possamos declarar, como diz o profeta Jonas, o do Senhor pertence à salvação. A gente precisa saber que do início ao fim, a salvação pertence ao Senhor. Ele é o alfa e o ômega. Amém? A glorificação vai ser um maravilhoso estado que a gente vai se adequar, que a gente vai se assemelhar tão grandemente a Cristo que seremos como Ele é. Ele declara isso na palavra. E aí nós vamos ser livres de todo o resquício do pecado, de toda a corrupção e da morte. A nossa confissão afirma que quanto ao estado final dos crentes é o seguinte, meus irmãos: os nossos corpos serão ressuscitados em glória, unidos novamente às suas almas para sempre. O que a confissão está falando aqui? Vocês repararam que está falando da ressurreição do corpo? Quem foi o primeiro dentre os nossos que ressuscitou entre o corpo? Jesus. Tal como ele, nós ressuscitaremos também no último dia. E a nossa alma é imortal, a alma não morre, é assim que nós acreditamos, vai se juntar a um corpo glorificado como é o de Cristo. A glorificação, portanto, é o resultado final de tudo o que Deus fez na salvação ao longo da história, por meio de Cristo. É tudo sobre Ele. É quando a gente se torna completamente e finalmente, ao alívio, finalmente, livres do pecado. É quando nós seremos exatamente como Deus nos criou para ser. É quando seremos totalmente transformados e perfeitos. Como funciona? Em 3 etapas. Jesus, ele começou a glorificação aonde? Na cruz. Tanto é que na oração sacerdotal, ele já está se despedindo dos discípulos, a gente está falando aí de João capítulo 17, ele fala, glorifica-me junto ao Pai. Né? E quando Jesus fala glorifica-me, antes lá ele não tinha falado para ele se glorificar, ele fala que era para ele se glorificar, que ele se glorificasse no Pai. Mas agora ele pede para ser glorificado, porque ele já está vislumbrando a cruz. Então,
Jesus é glorificado na cruz. Ele pede para ser glorificado ao Pai. Na cruz ele paga de uma vez por todas com os nossos pecados. A gente viu isso quando tratamos da justificação. É por isso que ele fala tetelestai, está consumado. Ele pagou o escrito de dívida que constava contra nós. Ele derrota Satanás e ele cumpre a sua missão. Quando ele ressuscita, ele triunfa sobre a morte. Ele é o primeiro a triunfar sobre a morte, mas nós também triunfaremos sobre ela. Nós também triunfaremos. Mesmo que atravessemos sobre ela, nós iremos vencer ao final. Jesus se torna o primeiro, então, oferecendo vida eterna. Ele sobe aos céus e agora ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor. Ele vive e reina para sempre. Amém? O reino de Jesus é um reino eterno. É um reino que não tem fim. A glória dele era eterna. Ele não estava muito preocupado com a glória humana. Afinal de contas, ele sabia que o Pai o iria glorificar eternamente. O reino de Jesus é eterno. A glória dele é eterna. Não tem fim. Nós entoaremos cânticos, o louvaremos por toda a eternidade. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Amém? Irmãos, essa foi a introdução para a gente poder, então, entrar no assunto. Mas a gente agora vai para o primeiro ponto. O primeiro ponto da glorificação, como a gente viu aqui na passagem, é quando vamos estar em conformidade com Jesus. Como é que é isso? Se assemelhar a Jesus. De que maneira, então, que estaremos em conformidade com Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em 1 João, capítulo 3. Em 1 João, capítulo 3. Não é o Evangelho de João, é um livro um pouquinho mais no final. É a primeira carta de João. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Fica no finalzinho. Vou dar tempo aí para os irmãos abrirem. 1 João, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura breve da palavra do Senhor, dos versos 1 ao 3. E assim diz a palavra do Senhor, 1 João 3, 1 a 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Vamos abrir agora em Filipenses, capítulo 3 também. Filipenses 3, porque a palavra do Senhor nos revela o que é estar em conformidade, como que isso vai acontecer na glória e também no presente, em certa medida. Vamos lá em abrir na carta de Paulo aos Filipenses, amém? No capítulo 3. E nós vamos ler dos dois versos, o 20 e o 21. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Olha o que é esse primeiro ponto, a glorificação em conformidade com Jesus, porque tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Cristo, a nossa vida é Ele. Filipenses 3, versos 20 a 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que verdade maravilhosa, presbítero Jaime. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. É promessa, é garantia. Não há dúvida de que seremos como ele é, de que o nosso corpo, que hoje padece, será um corpo glorificado. Um corpo eterno. A glorificação, não sei se vocês repararam, não é uma promessa em relação ao que acontece aqui. Nem lá em 1 João que nós lemos, nem em Filipenses, está falando de algo que vai acontecer nessa vida. A glorificação, meus irmãos, não é algo que vai acontecer aqui e agora. É uma promessa para o futuro. É uma obra iniciada pela santificação e finalizada na glorificação. Jesus é glorificado pelo Pai, Jesus não é glorificado pelos homens. Jesus, ele teve grande notoriedade. Quando ele começou a pregar o evangelho, ele impactou muita gente, porque ele falava aquilo que algumas pessoas não queriam ouvir, e ele trazia libertação, ele curava enfermo, ele expulsava demônios, ele tinha intrepidez, ele tinha autoridade. E aí ele começou a ser seguido por muitas multidões.
Ele começou a fazer grandes coisas, ele começou a ser ouvido, ele começou a despertar a atenção de gente muito importante, de autoridades políticas e religiosas daquele tempo. Ele começou a despertar a atenção, porque ele começou a fazer, como a gente diz, um rebuliço. Por onde ele passava, as multidões acompanhavam, e ele começou a entrar em destaque. Quem lembra de Jesus entrando em Jerusalém, sob a aclamação popular, num jumentinho? Mas, irmãos, olha o que acontece. Em poucos dias, Jesus estava ganhando notoriedade, Jesus estava se destacando, mas ele começou a ser abandonado pelo povo dele. E lá em em João capítulo 1 já se fala sobre isso, de que ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Logo depois da entrada triunfal dele em Jerusalém, então ele é abandonado pelo próprio povo. Um discípulo dele, vocês conhecem muito bem de que eu estou falando, traz Jesus. O outro discípulo se garante, diz que nada vai acontecer, mas ele acaba negando a Jesus. Jesus deixa na cara dele que ele não era tão bom assim, né? Ele estava cheio de si. Jesus fala, não, Pedro, o negócio é o seguinte, você vai me trair 3 vezes. Ele foi rejeitado pelo povo. E aí depois, finalmente, ele é morto, ele é crucificado. A morte dele é marcada por muita violência, por humilhação. Ele foi tratado como um criminoso, ele foi crucificado fora da cidade natal, ele foi exposto ao desprezo e ele não recebeu as honras compatíveis com a fama, com a popularidade que ele tinha. O mesmo Jesus que curou enfermos, o mesmo Jesus que perdoou pecados, que se compadeceu daqueles que tinham fome, que multiplicou os pães e os peixes, agora estava lá, esquecido pelo próprio povo. Até porque ele abriu voluntariamente mão da sua própria glória para se tornar homem e passar por tudo isso. E quantas vezes a gente não quer passar, né, por rejeições e por tantas situações? Vou pedir para o irmão projetar a primeira frase. Essa frase é muito significativa, meus irmãos, do Spurgeon. Enquanto os irmãos projetam aí, é o seguinte, é uma frase onde Spurgeon diz o seguinte. Aqui, a primeira, volta. Lá. Não tem problema não, está tudo certo. Tá, a frase diz o seguinte. Pronto. Eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Quem está falando isso é o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, um dos pregadores mais notáveis da Inglaterra. Ele pregava, a igreja avivava, ele tinha um dom sobrenatural de pregar e de elaborar devocionais que até hoje estão no nosso meio. Olha o que ele está falando. E o Spurgeon falou isso com muita propriedade. Esse homem que foi muito usado por Deus, que foi muito reconhecido pelo poder do Espírito Santo que havia nas pregações dele, ele tinha uma doença chamada gota. Alguém já ouviu falar de gota? Gota é quando existe um excesso de ácido úrico no sangue. E aquilo vai criando cristais no corpo, inflamação, a pessoa vai ficando inchada e pode ter um problema sério se não está tratado de comprometer os rins e aí levar uma falência dos rins. Então, o Spurgeon ele sofria de gota. Ele também sofria de tristeza e depressão profunda. Os biógrafos dizem que Spurgeon, muitas vezes, para ir pregar para a igreja, os irmãos tinham que ir lá buscar, né, o Spurgeon na casa dele. Ô Spurgeon, tem pregação hoje, porque ele não queria sair da cama. É por isso que Spurgeon entendeu que a glorificação muitas vezes não acontece aqui, né? Jesus ele tinha perfeição moral, mas ele se tornou criatura e ele submeteu à fragilidade da vida, né? Ele submeteu a passar pela morte. E aí, meus irmãos, pensa um pouquinho sobre Jesus. Ele é o Criador se tornando criatura. É o Eterno se tornando imortal, né? É o Deus se tornando homem, né? Então essa verdade é maravilhosa, porque depois de tudo que Cristo passou, ele foi glorificado. A história não termina na cruz, a história termina na ressurreição, em Jesus se assentando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Pai que o enviou glorificou. E hoje, Cristo é o nome que está acima de todo nome. No céu, na terra, embaixo da terra. Ele governa, ele reina. Não só sobre toda a humanidade, mas sobre as nossas vidas. Ele assume o controle, ele governa. Nada está longe das vistas do Senhor. O Filho encarnado, Jesus, é, portanto, o modelo futuro da nova humanidade que será construída. A glorificação, portanto, meus irmãos, é esse momento que a imagem de Deus, aquela imagem de Deus no Éden, ela vai ser restaurada. Porque com o pecado a nossa imagem ficou um pouquinho feia, ou ficou um pouquinho manchada. Mas na glorificação nós seremos plenamente restaurados e aperfeiçoados à imagem de Cristo, que é o último Adão. Amém?
Em relação a isso, meus irmãos, a gente pode meditar. A glória do mundo ela é passageira, mas a glória em Cristo é eterna. E aí eu quero fazer duas perguntas para vocês. Eu falei sobre Jesus. Ele é o nosso modelo de glorificação, porque a Bíblia afirma que seremos glorificados como ele é. E se ele é o modelo de glorificação, no presente momento nós somos santificados, porque a santificação é essa obra iniciada aqui, né, e desenvolvida, para que a gente a cada dia mais seja adequado em conformidade com Jesus. E aí eu quero perguntar aos irmãos o seguinte, em relação à santificação, que é o estágio anterior à glorificação. Como que a gente está andando agora, hein? Como é que está a nossa vida? A gente está se espelhando em Jesus ou a gente está se espelhando em qualquer outro ídolo ou qualquer outro coach por aí? Qual é a nossa grande referência? E aí, meus irmãos, para que a gente possa se espelhar em alguém, para que a gente possa se inspirar em alguém, e melhor dizendo, imitar, você só imita alguém que você sabe como se comporta, como anda, como se veste, como fala. O que eu estou querendo dizer com isso? Você só consegue imitar alguém com quem você se relaciona. Você só consegue imitar, você só consegue ser discípulo se você andar juntinho com o mestre. Como é que você anda juntinho com o mestre? Conhecendo a ele, através da palavra, da oração, da vida prática. Tem um livro, eu nunca li esse livro, nem sei do que ele se trata, mas ele tem um título interessante. No meu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus, a gente tem que se perguntar se aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que Jesus faria também. Não importa o teu do livro. Eu só estou perguntando mesmo aquilo que é a pergunta do livro. No meu lugar, o que faria Jesus? O tempo todo nós precisamos nos perguntar sobre isso. Amém? O nosso segundo ponto, meus irmãos, é um ponto mais profundo aqui, sobre glorificação. Olha aqui do que se trata o segundo ponto. A glorificação é a vitória sobre a morte e o pecado. A glorificação é a vitória sobre a morte e o pecado. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 52 ao 54. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E aí no finalzinho desse capítulo, no finalzinho dele, a gente vai ler a partir do verso 52. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 52 a 54. Depois a gente faz a leitura do finalzinho também. Então vamos lá, olha o que diz a palavra do Senhor. Sobre a glorificação como a vitória sobre a morte e o pecado. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. E essa já é uma vitória garantida, meus irmãos. Olha que maravilha. Essa vitória não acontecerá. Jesus venceu na cruz. Ele garantiu isso. O pecado é o agulhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de Jesus. Então a ressurreição em Cristo tanto é fundamento como é garantia da nossa glorificação. É promessa que vai se cumprir. E eu não sei se vocês repararam, na Escritura o corpo importa. Tinha uma seita nessa época que dizia o seguinte, era o gnosticismo, com uma adaptação para o docetismo. Olha, o corpo não vale de nada. Já que o corpo fica doente, já que o corpo morre, então façamos o que quisermos com o nosso corpo. E aí, essa seita, esse pensamento começou a entrar na sociedade e as pessoas começaram, então, a dar vazão a toda sorte de devassidões sexuais e tudo mais. Porque, já que o corpo não importa, o que importa é o destino final da alma, então eu posso pecar
à vontade. Não, meus irmãos, não é, isso não tem fundamento bíblico. O nosso corpo vai ressuscitar, vai ser num ato definitivo e instantâneo. Nós vemos aqui na palavra. Acontecerá quando? Em vários momentos? Não, acontecerá num instante. Em um momento, nós deixaremos o nosso corpo corruptível, que padece de pecado, que fica doente, que é limitado, que tem as limitações, que tem as enfermidades que tanto nos assolam, e num momento só, num instante, num ato único, esse corpo vai ser glorificado para sempre. Amém? Isso é uma verdade que deve incendiar o nosso coração. Os seus irmãos, mas incendiou o meu coração. A ressurreição corporal. Nosso pecado vai ser totalmente removido, a nossa natureza corrompida vai ser restaurada e o corpo não vai ser descartado. É esse mesmo corpo, só que um corpo glorificado, revestido de poder, de glória e que não mais se limita a essa existência. Eu não sei, os irmãos, às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, são tantas dores que a gente sofre, né? Eu sofro de hérnia de disco, é um ombro aqui, que não sei o quê. Eu falei, quando é que isso vai acabar? Aí quando eu vejo esse texto, eu vejo que as minhas dores vão acabar e que as dores de todo mundo vão acabar, de todos os irmãos, de todos os crentes, aqueles que padecem, aqueles que sofrem. E é nessa hora eu dou glória a Deus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? A glorificação não anula a criação, ela redime, ela consuma, ela é tanto no espírito quanto no corpo. Meus irmãos, a enfermidade, o envelhecimento, a limitação física não tem a palavra final. E aqui eu queria trazer uma questão pastoral muito importante para os irmãos. Existem doutrinas por aí que dão a seguinte ideia: olha, meu irmão, se você está sofrendo, se você está doente, se o seu corpo está padecendo, tem algo errado contigo aí. Será que não é opressão, não? Será que não é influência satânica? Será que ninguém fez um trabalho? Bom, o sofrimento físico ou da alma, ou até mesmo o sofrimento da alma, quando a gente se entristece, isso não define o caráter do crente. Eu trouxe um exemplo de um grande homem de Deus, chamado Haddon Spurgeon, mas a gente pode ir para o próximo Jesus. Jesus padeceu. Jesus padeceu, Jesus sofreu violência no próprio corpo. Um homem que não cometeu pecado algum. Paulo falava do espinho na carne, tantos homens de Deus sofreram limitações físicas e na alma. Então, como é que pode alguém ter coragem de atribuir isso a demônio ou qualquer coisa do tipo? Pode até ser, mas na vida do crente não. Não aceitem isso na vida de vocês. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. A gente não pode afirmar isso, ou então achar que a nossa identidade tem a ver com o nosso sofrimento, porque às vezes o sofrimento vem e a gente acha que é menos crente. A gente acha que Deus se zangou com a gente, não é nada disso. Nós vivemos num mundo corrompido e essas coisas podem acontecer. Ninguém está imune, ninguém está blindado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, ele faz todos nós padecermos. Todos nós padecemos. Meus irmãos, esse texto, e logo um pouquinho adiante no texto, tem uma realidade que é maravilhosa. Eu gostaria de perguntar para os irmãos: quem aqui gostaria de parar de pecar, hein? Quem aqui gostaria de parar de pecar? Todo crente gostaria de parar de pecar. E se eu disser para vocês que isso vai acontecer? Na glorificação, isso vai acontecer. E como não seria mais sofrer as consequências do pecado em nós, nos outros e na criação? Porque o pecado, ele aflige a gente, porque a gente peca o tempo todo em ações, em omissões, em atitudes, em pensamentos. Eu me pego às vezes assim, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Estou pecando. O pecado me aflige. Aí o pecado aflige o outro peca contra mim, eu sou aflito pelo pecado por minha causa, por causa do outro, e o mundo sofre as consequências do pecado. Lá em Romanos diz que a criação geme por conta do pecado. As tragédias naturais, a forma como o mundo funciona, a maldade que a gente vê por aí, tudo isso é fruto e consequência do pecado. E se eu disser para vocês que isso vai acabar, que isso tem um prazo de validade? Meus irmãos, é porque a gente precisa ser cheio da esperança. Um crente não pode andar no mundo sem esperança. A esperança da glória é o nosso combustível, é o motor que nos move a agir, a enfrentar situações com intrepidez, com coragem, e como o irmão já me faz louvando ao Senhor, quer em tempo e quer em fora de tempo. É a gente entender essa doutrina, que a gente não perde de vista o Senhor. Outra pergunta, meus irmãos, essa dói. Como seria não perder mais ninguém para a morte? Como não seria atravessar o luto que rasga o nosso coração, que faz às vezes a gente não conseguir entender? Eu não sei se vocês viram, eu me emociono um pouco, mas é porque dói. Perder alguém dói. E dói em mim quando eu penso em perder alguém. Quando eu penso em perder minha mãe, a minha avó, as pessoas que eu amo, dói. E pode acontecer. E provavelmente pode ser que aconteça mesmo. Como ter consolo da parte de Deus no luto? Eu não sei se os irmãos viram.
uma influenciadora digital. Ela nem chegou a completar 20 anos, a Isabel Veloso. Ela faleceu ontem. Ela faleceu ontem vítima de um câncer. Era um tal de linfoma de Hodgkin, não sei falar a palavra, mas era um câncer raro, muito agressivo e com um prognóstico fatal. Ou seja, a sentença que foi dada para ela foi uma sentença de morte. Em 2021. Quando a sentença médica foi dada para ela, a sentença de morte, logo ela começou a pedir ajuda na internet, a fazer campanhas, a fazer vaquinha e tudo mais. E as pessoas se mobilizaram, o Brasil todo conheceu a moça, que é crente, inclusive, está na glória agora, livre de todo câncer. E ela começou a fazer campanha, e as pessoas começaram a ajudar, mas a internet é um território terrível, né? Sabe o que aconteceu com ela? Ela começou a melhorar. Com o dinheiro que ela arrecadou, ela pôde fazer alguns procedimentos, ela fez um transplante de medula do pai, que correspondeu a 60% mais ou menos, e ela apresentou a melhora, o câncer foi remindo, o cabelo foi nascendo de novo, ela é uma moça bonita. Sabe o que a internet e as pessoas, e muitos brasileiros fizeram questão de fazer com essa moça? Fizeram com essa moça, começaram a difamar ela, dizendo que ela não teve câncer coisa nenhuma, que era uma mentira, que ela era uma golpista. Imagina o coração dessa moça, sabendo daquilo que ela enfrentou, das dores, dos dias que ela teve que atravessar o câncer, das quimioterapias que ela teve que passar. Imagina o coração dessa moça. Mas tem gente que não tem pena, né? Que crucifica mesmo, que julga. E ela faleceu. E ela faleceu. Como ter consolo em relação a uma menina tão jovem? E ela deixou um filho. Ela pediu a Deus para que ela pudesse ter um filho, para que ela pudesse se casar. E ela se casou e ela teve um filho, mas infelizmente ela morreu. E o meu coração dói em ver essas coisas, porque tem que doer no nosso coração, a gente tem que chorar, a gente tem que se angustiar quando essas coisas acontecem. E me entristece quando eu vejo crentes relativizando a dor e colocando a dor como se não fosse importante. A dor dói e dói para valer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. A gente não pode minimizar a dor. Pelo contrário, nós somos chamados a chorar junto. Mas nós somos chamados também a não perdermos a esperança. Vamos abrir agora, a gente está com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 16, vamos voltar só um capítulo em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos abrir agora em 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler só o verso 19. 1 Coríntios 15, verso 19. Amém, meu irmão. E a palavra de Deus diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 19: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. A nossa esperança não pode estar limitada a essa vida, porque vai chegar o momento em que nós atravessaremos o vale do luto, onde perderemos pessoas, onde atravessaremos a noite escura da alma, e a gente tem que lembrar que a nossa esperança não pode estar aqui e no agora. Meus irmãos, em relação à glorificação, eu queria trazer a segunda frase do Lloyd Jones, e logo depois a terceira frase também, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa doutrina. Olha só o que diz Martin Lloyd Jones. A certeza da glorificação é o antídoto, e o antídoto é o remédio, é o tratamento, né? É a solução bíblica contra o desespero. Pois todo aquele que começou a boa obra, certamente a levará à perfeição. A Bíblia garante, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele que vai completar. Como eu disse no início, a salvação pertence ao Senhor do início ao fim. E é nessa hora que a gente precisa se apegar, porque às vezes o desespero vem e bate. E é a esperança da glória, é a glorificação que nos faz ficar firmes em meio às dificuldades, às circunstâncias doídas da vida. A terceira frase também é muito importante para a gente entender essa doutrina, que é uma doutrina difícil, mas a gente precisa tentar simplificá-la, né? A terceira frase diz o seguinte: a glorificação, olha lá, é o estágio final, é o momento final da redenção, da aplicação da redenção, no qual corpo e alma são libertos de toda imperfeição e introduzidos na bem-aventurança eterna. Portanto, meus irmãos, a gente só vai adquirir a imagem perfeita de Cristo só na glória, só quando ele voltar ou só quando ele vier buscar a igreja e se estivermos vivos nesse momento. Porém, o Senhor já nos traz uma tarefa, uma missão. Como que a glorificação acontece no presente momento? É no estágio anterior, na pregação que nós ouvimos no domingo passado com o presbítero Jaime, na santificação. A santificação, ela já começa aqui agora. Na santificação, gravem bem o que eu estou falando, nós estamos sendo transformados progressivamente, a cada dia mais. Já na glorificação, nós não estamos sendo mais.
acabou o período do desenvolvimento. Nós já nos tornamos. Então, repetindo, na santificação, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. E na glorificação, nós somos transformados de uma vez por todas. É o momento que a gente vai ser livre. Meus irmãos, a glorificação, ela não só remove a culpa do pecado, e ela não só enfraquece o poder. O que remove a culpa do pecado? É a justificação. E o que enfraquece o poder do pecado? É a santificação. O que remove a culpa, justificação. O que faz o pecado perder força? Santificação. Agora olha aqui a glorificação. A glorificação elimina a presença do pecado. Que verdade maravilhosa. A glorificação tira a presença, não tem mais pecado, acabou. Acabou, de uma vez por todas. Bom, a nossa doutrina ela tem uma diferença com outras doutrinas. Por exemplo, John Wesley, eu vou citar aqui. É um teólogo, né, um teólogo metodista, que ele acredita que é possível alcançar 100% a santificação nesta vida. Vai me perdoar, John Wesley, mas não tem respaldo bíblico para isso. Nós, nesta vida, enquanto estivermos passando por essa terra, padeceremos da corrupção, do pecado, porque a nossa natureza não foi completamente restaurada. Existem pastores, tá, irmãos, que defendem a ideia de que é possível ser totalmente santo. E eu já ouvi pastor, infelizmente, dizer o seguinte: olha, eu estou há uma semana sem pecar. Ô, pastor, que conversa é essa, pastor? Qual é a base bíblica para isso, pastor? Para o senhor dizer que está uma semana sem pecar, a gente peca o tempo todo. Isso faz parte da nossa existência. Então, meus irmãos, não existe respaldo bíblico, por mais quem queira defender essa doutrina, de que é possível ser 100% santo, nós não acreditamos nisso. E muita gente que defende essa ideia de que, olha, eu sou santo, é para poder colocar o nariz para cima, é para poder se colocar superior aos outros, e colocar uma capa de espiritualidade para ficar por cima da carne seca. O Senhor não se agrada disso. O Senhor rejeita os soberbos e se alegra daqueles que são pobres de espírito, daqueles que reconhecem a sua inteira dependência e reconhecem que são pecadores e que se não fosse a graça do Senhor não seriam nada. Amém? Até a nossa glorificação com Cristo, a gente precisa se manter fiel. Esse mundo, meus irmãos, ele é feito de ascensão e queda. A gente sobe e desce. Ascensão e queda. Dois lados de uma mesma moeda. Esse mundo ele é feito disso, de altos e baixos. Né? Circunstâncias boas e difíceis. A gente vê guerra, a gente vê paz. E todos nós atravessaremos momentos bons e ruins. E nas oscilações da vida, o que Deus quer de nós? Que nós permanecemos firmes, fiéis ao Senhor. A gente precisa preservar a nossa integridade. Bom, tem gente que entra na igreja e se envolve com as coisas do reino e quer ganhar o mundo, mas às vezes se deixa de se preocupar com a própria alma. Eu sei que é clichê o que eu vou falar, mas a salvação é individual. A salvação é individual, né? E aí, quando a gente perde de vista isso, que a gente precisa manter a nossa integridade e perseverar na fé, a gente começa então a se afastar do evangelho, porque Jesus fez um alerta. O caminho de Jesus é o quê? É apertado, é estreito. Amém? Então, sobre a necessidade de preservarmos a nossa integridade, nós vamos abrir lá em Marcos capítulo 8, verso 36. Marcos 8, 36. Hoje nós estamos passeando na Bíblia, eu gosto muito de Bíblia, e os irmãos também. Hoje na EBD, o irmão Antônio falou: Lucas, você conta a Bíblia, glória a Deus, é Bíblia mesmo, né, para cima da gente aqui. Marcos 8, 36. Olha a advertência que a palavra do Senhor nos faz em relação à necessidade de mantermos a nossa integridade. Marcos 8, 36 diz o seguinte: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, também sobre a necessidade de preservarmos a nossa integridade diante do Senhor e diante dos homens também, é claro. 1 Coríntios 13, nós vamos ler só o verso 3. 1 Coríntios 13, verso 3. Sobre a necessidade de nos mantermos fiéis ao Senhor e sempre investigarmos como que anda a nossa alma, né? Nós temos que fazer um diagnóstico de como que nós estamos, né? É muito fácil diagnosticar o outro, né? Mas diagnosticar a gente mesmo é mais difícil. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 3. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adiantaria. Meus irmãos, saber que a gente vai continuar pecando não é um convite para se entregar ao pecado, para abrir a porteira, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Quem está de pé, o que diz a palavra do Senhor? Quem está de pé, cuide para que não caia. E a gente tem visto tantos escândalos por aí, né? Tantos pastores que a gente olha assim, tantos homens de Deus, a gente olha e tem como referência máxima, e quando a gente vê, o homem caiu. É porque ele deixou de perder de vista a devoção, a contrição, o coração quebrantado na presença do Senhor. Então, a santificação, ela precisa acontecer aqui e agora, como resposta à glorificação. Amém? E para a gente avançar aqui, o terceiro ponto, a glorificação vai ser o momento final, vai ser a consumação da obra redentora de Cristo. A glorificação, portanto, é a consumação da nossa união com Jesus. Queria que projetasse a quarta frase. Nossa quarta frase aqui, que é sobre essa união com Cristo, essa união perfeita com Cristo. Amém? Olha só o que diz aqui, Agostinho de Hipona. Na glorificação, a alma encontrará seu repouso final em Deus, pois somente quando o pecado é abolido, a vontade humana descansa plenamente no bem supremo. Esse é um anseio que todo crente tem que ter, uma expectativa de descansar em Deus, de ser abolido o pecado da sua vida. Se nós não tivermos a expectativa de nos encontrarmos com o Senhor, alguma coisa está errada na nossa jornada. E, meus irmãos, a glorificação, haverá uma remoção de qualquer obstáculo, porque hoje existem obstáculos que nos atrapalham de ter uma união com Jesus. E às vezes o obstáculo somos nós mesmos, né? É a nossa preguiça, é a nossa indolência, mas na glorificação não haverá obstáculo nenhum. A glorificação é um evento futuro, ela começa a ser antecipada espiritualmente na comunhão com Cristo. O corpo ressuscitado, meus irmãos, será o mesmo corpo, porém purificado de toda corrupção. A esperança da glória é o alicerce da vida diária, é o peso de glória. Nós gloriamos no Senhor e temos que ter essa expectativa de encontrá-lo face a face. O John Piper, já estou chegando para o final aqui da mensagem, ele diz o seguinte, desse deleite, porque tem gente que não consegue imaginar como que vai ser no céu, como que vai ser encontrar com Cristo, que é tão apegado às coisas dessa vida, que é aquela história que já conhece, né? Ou seja, a pessoa, Deus, eu não quero ir agora não, me deixa só mais um pouquinho, como foi Ezequias, por exemplo, né? Mas, meus irmãos, todo crente tem que ter uma expectativa, uma ansiedade do eterno. Olha o que o John Piper fala sobre a glorificação. Muita atenção aqui. A glorificação é o estado no qual o crente finalmente se deleita em Deus, sem qualquer obstáculo interno. Não há mais barreiras. O veremos como ele é, face a face. E o Piper também diz, o pecado hoje distorce o prazer. Hoje, meus irmãos, a gente tem que ser sincero, a gente não tem muito prazer nas coisas de Deus. A gente tem que pedir para que Deus gere em nós o prazer pela casa dele, para louvar, para orar. É sacrificante, a gente precisa ser sincero. Orar, jejuar, buscar Deus, ler a palavra, dá trabalho. Mas haverá um momento em que todo o nosso prazer será perfeitamente santo. Hoje, por causa do pecado, o prazer em Deus é distorcido. Mas na glorificação, o prazer será perfeitamente santo e restaurado. Amém? E para a gente avançar no final, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão preparados para encontrar com o Senhor Jesus? Estão preparados para esse grande encontro? Porque esse encontro vai acontecer. Vocês pensam sobre isso? Vocês meditam no dia que vocês vão ver o Senhor face a face? A palavra de Deus fala como é que vai ser esse encontro. E é com base no que a palavra de Deus fala sobre esse encontro que eu quero terminar o sermão. Depois eu vou trazer uma mensagem para consolar e alegrar o nosso coração também em relação a isso. Tá bom? Então, a Bíblia é tão maravilhosa, toda ela se encaixa perfeitamente, que a gente vai ver a mesma mensagem, a mesma promessa, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos ver esse negócio? Isaías capítulo 25, verso 8. Aqui a gente vai falar sobre como vai ser o encontro dos crentes, o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus. Capítulo 25, do profeta Isaías. Amém? Vamos agora abrir aqui em Isaías, capítulo 25. Apenas o verso 8. E a palavra do Senhor, muita atenção,
diz para nós o seguinte em Isaías 25, 8. Eu vou ler bem lentamente, porque cada palavra importa. Ele, Jesus, ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Abram agora em Apocalipse 21, verso 4, é a mesmíssima mensagem, Uma promessa no Antigo e no Novo Testamento, provando que a Bíblia não se contradiz, ela é perfeita. Apocalipse 21, verso 4. Amém? A mesma promessa, irmãos. A mesmíssima promessa. Apocalipse 21, 4. Ele, de novo ele, o Senhor, nosso Senhor Jesus. Isso me emociona, toca o meu coração. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Amém? É nisso que nós temos que nos apegar, meus irmãos, nessas promessas eternas. Nosso Deus é poderoso, Ele vai fazer, Ele já faz. É esse Deus que nós servimos. Para consolar o nosso coração, eu queria projetar essa última frase, para a gente chegar ao final do nosso sermão de hoje. A última frase. Esse aqui eu quero ler, dando margem para os irmãos. Olha só, meus irmãos, a gente falou sobre encontro com Jesus, não foi? Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Para a gente servir com o coração. Quando comparecermos ao tribunal de Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos saudará e parabenizará. O amor diário, o ministério diário, o serviço simples e o cuidado silencioso de seu povo. Podemos menosprezar esse tipo de coisa agora, mas o Senhor Jesus não. Então a única surpresa para os justos naquele dia é que Jesus viu e se importou com o nosso envolvimento em apenas ser seus servos, sem desejar nenhum tipo de reconhecimento, fazendo o nosso melhor em viver para Ele. Nós ficaremos pasmos e atônitos com o quanto nosso simples ministério diário, tudo o que fizemos pelos outros, porque amamos a Jesus, significa para Ele agora. Amém? É assim que Ele vai nos receber, meus irmãos. É dessa forma, nos abraçando, nos enxugando toda a nossa lágrima e nos convidando para entrar no reino eterno de sua glória. Amém? Presbítero Jair, quero convidar você para poder fazer a oração aqui para a gente. Amém? Nos despedindo. Vamos orar, meus queridos? Pai Deus bendito, mais uma vez, elevamos a Ti nossas vozes, Te louvando, Te engrandecendo, por esses momentos preciosos em que passamos aqui na Tua casa, desfrutando da comunhão dos santos. Quando Te louvamos através dos cânticos, dos hinos, dos nossos dízimos e ofertas, quando a Tua palavra foi lida e proclamada. Muito obrigado! E que esta palavra possa se alojar em nossos corações e que possa fazer diferença nas nossas vidas e que possamos ter a compreensão de que um dia estaremos desfrutando da Tua presença gloriosa e maravilhosa, com um corpo transformado, limpo, sem nenhum pecado. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu servo que trouxe essa palavra vinda de Ti. Continue a abençoar o Teu servo, Pai amado, em nome de Jesus. Que ele seja sempre um instrumento em Tuas mãos para proclamar a Tua palavra tão maravilhosa, porque a Tua palavra é a verdade. É o que nós cremos. E que tudo seja tão somente para Te honrar e Te glorificar. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Amém. Aleluia.